Ele não parava de trair, todos os dias traindo. Ele chegou até a falar para mim que ele não conseguia parar de me trair. Quer dizer, então você traía a sua atual esposa naquela época? Sim, senhor. Foi um ponto que eu cheguei a falar para ela nessas brigas que a gente tinha. Eu falei para ela, eu consigo deixar tudo, mas eu não consigo deixar de te trair. Era algo mais forte. E você realmente não conseguia? Não, era algo mais forte. Às vezes eu deixava ela em casa, eu inventava uma mentira para ela, ia me encontrar com outra pessoa. E ela estando em casa me esperando. E às vezes eu chegava como não tivesse nada acontecido. E qual foi o momento mais difícil na tua vida? O momento mais difícil da minha vida é quando eu vi que o que eu estava fazendo só me afundava. Foi quando ela chegou a adoecer. Que Deus abençoe todo o povo do Amazonas. Quando você está num relacionamento, num casamento, com um rapaz, com um homem desse, né? Promíscuo, mentiroso. Quando você encontra uma situação tal e qual a essa, você se pergunta, realmente uma pessoa dessa, seja homem ou seja mulher, pode mudar? Pode esta pessoa se endireitar? As pessoas até dizem, né? Pau que nasce torto, morre torto. Até queimado fica torto, né? As pessoas dizem isso, que a forma que é queimada fica lá, é torto. Mas não seria essa a mesma pergunta que Deus fez para Ezequiel? Coloca para mim aí a passagem, o texto de Ezequiel 37, versículo 3. Quando Deus, ele pega o profeta, leva num vale de ossos sequíssimos. Não são pessoas mortas, não, são esqueletos de pessoas mortas há muito tempo. Lembrando que isso é uma visão de uma realidade espiritual. Essas pessoas, elas não estavam mortas propriamente dita, mas estavam desesperançadas mesmo, tortas mesmo, afastadas mesmo. E nesta visão Deus pergunta, filho do homem, porventura, há uma possibilidade, porventura, viverão estes ossos? Pergunta o Senhor. E eu disse, o profeta escreveu, Senhor Deus, tu sabes. Como quem diz, é difícil. Olhando assim, não dá. Não seria isso, volte para mim, não seria essa a questão desse jovem, neste casamento? Poderia reviver, poderia mudar, poderia alguém que está tão distante de Deus e por isso a desesperança, poderia alguém que está tão apático às coisas de Deus, tão apagado para Deus, poderia reviver. Poderia alguém que vive mentindo, pecando, se prostituindo, como ontem nós colocamos, né? Testemunho da Eusélia, uma ex-prostituta. Quem olha para uma prostituta ali no que ela faz, no serviço que ela faz, se eu posso dizer isso, na vida que ela leva, olhando mesmo uma prostituta ou um cracudo. Quando você olha um cracudo, alguém que parece tá seco ali, ávido por droga na rua, batendo em vidros de carros, poderia um cracudo ser recuperado? Poderia? O que você acha? Poderia ou não poderia? Pode. Daqui a pouco você vai ver esse rapaz, como ele está hoje, transformado, anunciando para você que desta sua sequidão, desta sua morte, desta sua vida triste que lhe traz infâmia, má fama, dessa vida que lhe traz apelidos, piadas dos outros, sim, desta vida infame, desta vida triste, desta situação que te faz chorar, molhar o travesseiro, dessa sua angústia de solidão, de dor na alma, de dor física também, sim, desta vida horrenda, triste. Deus, ele pode dar vida para você, como fez com essa jovem que tentou o suicídio 4 vezes. Toca aí. Jennifer, como que você era antes de chegar até a Igreja Universal?
Eu nasci na igreja, então todo mundo espera que eu tenha seguido aquele, nasci na igreja, eu nunca me afastei. Só que desde a minha infância eu sempre vi muito vulto, espírito, eu via vozes. Como eu era muito quieta na época, eu comecei a sofrer bullying na escola, e aí teve o separamento dos meus pais, eu acabei ficando com meu pai acabou ficando muito ocupado para poder tomar conta de mim. Quando eu entrei para adolescência, de 11 para 12 anos, eu comecei a ver que eu não tinha mais nada, não tinha muito carinho, não tinha nada. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer o que quiser da minha vida. Conheci vários meninos, ficava com vários garotos, envolvia com muitos problemas. E eu conheci a automutilação por causa de uma colega minha. E por incrível que pareça, no meu caso, eu acabei criando um vício por isso. Então, não era apenas quando eu me sentia mal. Era quando eu queria sair, queria sentir algum prazer, eu me automutilava. E isso foi piorando, os vultos, os espíritos. Até que um dia eu estava sozinha em casa. Acho que foi meu quarto tentativa de suicídio. E eu não consegui. Você, então, tentou o suicídio por 4 vezes. De que forma você planejou isso e fez isso? Olha, o primeiro e o terceiro foi tentando jogar no freio de carro. E o segundo e o quarto foi tentar... Como eu moro numa casa segundo andar, era pular do telhado, da janela. Aí veio na minha cabeça, tá vendo? Tá tão inútil que nem se matar tu consegue. E antes mesmo disso, eu sofri um abuso sexual por conta de um amigo meu. Eu decidi sair escondida pra ver ele e uma amiga. A minha amiga acabou não indo, porque ela saiu pro aniversário. E ele falou, bora lá em casa. Porque os pais dele estavam lá. Então, isso foi pior ainda. Então, eu já me sentia muito complexada por conta do bullying. Meu pai não dá atenção. E aí eu ficava, pronto, agora mesmo que ninguém vai me querer. E até que um dia, como meu pai sempre... Meu pai nunca foi de marcha pra igreja. E teve uma quarta em que ele me chamou, bora, tu vai e tu vai. Eu fui, como diz, na força do ódio, mas eu fui. E naquela reunião, eu simplesmente falei, quer saber? Falou tudo, não tem mais ninguém com quem contar mesmo. E ali o pastor falou, moça, você não tá sozinha, moça. O pastor nem sabia o que estava acontecendo comigo. Mas naquele momento, eu decidi fazer algo diferente. E eu falei, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou jogar de cabeça, porque olha tudo que eu passei. Eu falei, vão me batizar. E aí eu me joguei, eu fiz tudo que eu fazia pro mundo, tudo o jeito que eu me dava para as coisas, falei, não, eu vou fazer isso para Jesus. E aí tive meu encontro com Deus, passou mais um tempo, eu tive o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo. E uma coisa que eu mais falei pro Espírito Santo foi, eu não tenho nada. Eu fui trocada, eu fui abusada, eu sofri bullying, até mesmo o meu próprio pai me rejeitou. Eu só tenho o Senhor, se eu não sair daqui com o seu Espírito, eu prefiro morrer. E eu recebi o Espírito Santo. Ali eu finalmente recebi tudo que eu queria. O amor, eu podia ser eu mesma, eu não precisava mais fazer nada do que eu fazia antes. Eu tinha finalmente o tudo. Hoje em dia eu não vejo mais espíritos, não ouço vozes, não me automutilo, não tenho aquele desejo que eu tinha antes de me matar. Hoje em dia eu tô preenchida de verdade e muito feliz. E ela estava viva, né? Mas espiritualmente morta, entregue aos seus pecados, entregue a pensamentos errados, porque pecados e escolhas erradas nascem de um coração afastado de Deus. E ela estava desde cedo afastada. Sabe de uma coisa, diz ela? Sabe de uma coisa? Ninguém está nem aí para mim, eu vou chafurdar, eu vou fazer um monte de porcaria, e fez, e fizeram com ela também. E às vezes, quando a pessoa, às vezes quase sempre, afastada de Deus, sempre a espera é pelo pior mesmo. E quando ela imaginava que não poderia piorar, ela é abusada, estuprada, marcada. Mas ela pôde reviver com o Espírito Santo. Ela pôde ressuscitar. Hoje ela está estabilizada, bem. Você que está aí todo desajustado, você me assiste aí todo desajustado, achando pior do que desajustado, com uma vida toda atrapalhada, é achando que isso vai durar para sempre.
Mas se não durou para sempre para ela, por quê? Porque, afinal de contas, isso vai durar para sempre para você, só se você quiser escolher não mudar. Eu quero fazer algo, um convite muito especial para você nesta quarta-feira especial. Nós teremos uma noite de um avivamento espiritual. Nós combinamos com o povo domingo que não seria uma quarta-feira normal. Em preparação para o domingo, coloque em tela cheia a profecia, a tela da profecia de domingo. É isso aí. Domingo nós vamos ter em toda a Igreja Universal do Reino de Deus o dia da profecia da vida. Você crê em profecias? Você crê que o Deus que fez promessas é fiel? Você crê nesse Deus? A palavra diz, profetiza acerca desses ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, volte para mim. Ossos secos são as pessoas que estão sem vida, sem esperança, entregues a seus pecados e aos seus sofrimentos por todos os lados. Ouça a palavra do Senhor, dê crédito a essa palavra, porque hoje ainda, nessa quarta-feira, descerá sobre ti o Espírito Santo e domingo será a profecia da vida em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Mostra a nossa central de atendimento, pastor Brauna, com uma equipe de fé, pastor das causas impossíveis. Sábado, está aí com uma equipe de pastores para te atender. Qual a sua sequidão? Qual a sua desesperança? Qual a sua situação difícil? Qual a sua dor na alma? Você também pensou em se matar? Tentou, tem ouvido vozes, visto coisas, perturbação, precisa de socorro, de livramento. Você quer se dar essa chance nessa quarta-feira? Quer se dar essa chance nesse domingo especial? Não tem nada de normal nesse domingo. Esse domingo é o domingo da profecia da vida. Pode contar conosco. E agora, dá imagens do nosso domingo, por favor. Olha só essa multidão, né, que esteve conosco neste domingo último, dia 3 de setembro. Um mar de gente, né? Essas pessoas poderiam ter viajado, poderiam buscar muitas coisas, mas vieram buscar o Senhor. Elas vieram se aproximar do Senhor. E isso faz e sempre fará toda a diferença. Eu quero mostrar para você agora como foi esse domingo e como a fé na palavra de Deus traz diferença, traz mudança. A fé na palavra de Deus traz a vida para qualquer criatura. Por pior que ela esteja, e pior que ela seja, como aquele rapaz lá do início do programa, torto, quando o Espírito de Deus vem sobre a criatura, quando a fé é posta na palavra de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Toca aí. Em nome do senhor? Roberto, bom dia, bispo. Seu bom dia. O que aconteceu, senhor Alberto? Tomei água, primeiramente pela fé com a minha filha, né? Que ela mora na Irlanda. Aham. Sim, eu conheço. Muita febre, muita dor de cabeça, muito... Aí ela estava, pai, eu estou passando muito mal. Aí eu disse para ela, minha filha, pega um copo d'água, vamos usar a nossa fé. Amém. Aí oramos, tomou a água. Tomou a água junto comigo, usamos uma fé, a água consagrada. Em 10, 15 minutos, passou febre, passou dor no corpo, passou tudo. Porque o Senhor fez de Deus o seu socorro. Amém? O nome da senhora? Meu nome é Marinês. Eu cheguei com uma dor aqui no meu estômago. Na boca do estômago. Faz muitos dias que eu estou sentindo essa dor. Faz muitos dias. Isso. E agora eu recebi oração. Tá bom, já e era. Agora eu apertava assim, doía. E agora só em tocar já doía. Sim, agora, Direne, Deus. dá uma carcadinha aqui. Aperta aí, a minha esposa, viu? Tá boa mesmo? Curada mesmo? Pastor, meu filho estava com 3 dias que apareceu. Eu não sei o que foi que aconteceu. Ele amanheceu com umas manchas no corpo dele, assim, parece assim queimadura, sabe, o corpo dele. Ele tem 7 anos. Entendo. Meu filho chorava, era agoniado, eu não sabia o que fazer. Nem roupa ele queria vestir, o pai dele agoniado, eu também. Daí meu esposo, eu nem me lembrava que meu esposo tinha levado uma garrafa de água daqui, né? Eu olhei para cima e disse, Senhor, se o Senhor me dá a saúde do meu filho,
por favor, faça isso, não por mim, mas por ele, porque eu quero meu filho comigo. Meu filho chorava, meu filho agoniado, parece assim que o corpo dele parece que tinha jogado uma água em cima dele. E aí? E aí ele tomou, eu peguei, molhei um pouco na minha mão e passei no corpo dele. Todo dia, ele já estava com uns 3 dias já. De a senhora creu? Graças a Deus. O meu povo filho quer está saber. Melhor, ele está lá na escolinha já. Tá limpo? Tá limpo. Amém. Uma senhora simples que creu na palavra de Deus. Um pai que a filha estava lá num país longínquo, né? Sei lá quantos milhares de quilômetros daqui. Mas ele partiu para a fé. A mãe lembrou da água e começou a lavar o filho. Vai ficar bom, meu filho. E Deus é Deus dos simples. Ele honra os humildes. Infelizmente, os soberbos já têm a sua esperança, que é uma desesperança. Mas quando a fé é colocada em Deus, coisas grandes acontecem. Domingo agora, esse domingo da profecia, tem jeito para você. Tem jeito para você. Escute, não pense que esse problema ou essa situação que você está é um ponto final. Só se você quiser. Se você quiser, Deus respeita você. Tá bom. Mas se você aceitar o desafio da profecia, você vai ver a diferença. Como essas pessoas aceitaram. Toca aí. E na casa do meu amigo Léo, meu amigo que aceitou a visita, aqui está a mãe dele, a dona Irna. Dona Irna, tá? Nós estamos aqui na casa do Léo. Eu aproximo aqui a câmera. Olha, nós fizemos um convite a ele, um desafio. O Léo, ele confirmou a presença dele nesse domingo, na nossa Catedral da Fé, Avenida Constantino Neri, número 1515, bairro São Geraldo. Léo, boa tarde, meu amigo Léo. Boa tarde. Léo, o desafio está feito. Domingo, no grande domingo, dia 10, que vai ser o domingo do Vale dos Ossos Secos. Você aceita o desafio de estar lá com a gente? Sim, senhor. Fala aqui na câmera aqui, fala lá. Fala aí, ó. Certo. Aceita o desafio? Sim, senhor. 9h30 da manhã, o meu amigo Léo e aqui a mãe dele. Irna. Olha aqui pra câmera, dona Ilse. Aceita o desafio? Aceito. Domingo? Domingo. Às 9h30 da manhã, na grande concentração de Fé e Milagre, no dia 10, aonde nós vamos estar no grande dia do Vale dos Ossos Secos. Tá feito o desafio e vamos em frente. Olá, bispo. Nós estamos aqui com a dona Miriam e ela estava me falando aqui da dificuldade que ela tem tido há anos, né? E de quanto ela tem sofrido com os vícios. Conta aí pra gente, dona Miriam, como é que tem sido a sua vida? Muito difícil. Eu tenho andado pelas estradas por aí, sabe? Pelas ruas, com frio, às vezes até com fome. E tentando largar há 4 anos esses vícios. Mas eu não tenho conseguido. Então, bispo, a gente está aqui, fizemos o desafio com a dona Miriam. Eu tenho certeza que Deus vai curar ela desse vício, porque o vício ele tem cura e ela vai ficar muito bem. Jesus vai deixar ela muito bem. Domingo a gente está com esse desafio e esse compromisso de vir aqui 8h30 da manhã buscar a senhora. Tá bom, dona Miriam? Então é isso aí. Tá feito o desafio, bispo. Será que a sua situação está pior que a dela? Está pior que a dele? Mas ele aceitou o desafio. Coloca para mim o Ezequiel 37:9, por favor. Põe para mim na tela. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Nós vamos profetizar sobre essa sua situação. Nós vamos profetizar sobre essa sua dor. Nós vamos determinar uma nova vida para você. Você não vai terminar como está. Essa situação não é seu fim. Me dê nomes, Brauna. Isso, nós temos aqui a dona Raimunda Vieira, do Parque 10. Ela já está se preparando para hoje, essa grande noite do avivamento. Ela vai estar aqui junto com
a Andréia, amiga dela, que está afastada, já ligou para ela, confirmou, e às 19 horas estará com ela hoje, nessa grande noite do avivamento. Também a Valéria do Dom Pedro, ela pede aqui ajuda, diz que está meio desesperançada, mas aceitou o nosso convite, estará hoje nesta reunião toda especial de avivamento espiritual, bispo. Também que está se preparando é o Gabriel para esse domingo, do Lago Azul, de estar enfrentando uma situação, toma remédios e não passa as dores, agora está com insônia, mas aceitou o grande desafio dessa reunião de domingo agora, o dia da profecia. Também a Jacilene, do Alfredo Nascimento, ela pede ajuda em favor da família, enfrentando uma situação difícil, mas crê na vitória, vai trazer o filho dela que tem problema com vício nesse domingo para esse grande dia da profecia. E também a Dona Maria das Graças, do Redenção, ela pede ajuda com urgência, fala que está enfrentando uma situação difícil com o filho, com o marido dentro de casa, e confirmou presença nesse grande domingo da profecia para uma mudança de vida. E nós estamos prontos para ajudar todos que estão sofrendo, bispo. E agora, provando que o pau que nasce torto não morre torto, toca a história do menino aí. Como que era a sua vida, Diego, antes de chegar na Igreja Universal? Bom, a minha vida, eu sou afastado, né? Eu saí da Igreja Universal, fui conhecer o mundo aí fora. Eu me afastei por causa de achismo, de prepotência, de orgulho. Eu achava melhor do que os outros. Aí eu fui me afastando dos caminhos de Deus e fui conhecendo o mundo lá fora. Comecei a conhecer o mundo do vício, o mundo da prostituição, o mundo da pornografia e o mundo do álcool, onde foi o meu ápice, destruição mesmo, foi o mundo do álcool. E na festa eu começava a me relacionar com várias pessoas para tentar cobrir aquele vazio que eu sentia dentro de mim. E você, Darlete, como que era a sua vida? Pastor, eu vim de Belém para Manaus. Então, quando eu cheguei aqui, eu só queria ficar em casa, trancada. Aí eu comecei a receber convite dos meus primos me levando para festa. E aí foi que eu conheci o Diego. Na verdade, eu vinha de um relacionamento frustrado de Belém. Não queria relacionamento aqui e acabei conhecendo o Diego e veio as frustrações novamente. Então, traições me machucavam, me deixavam triste. Ele não parava de trair. Todos os dias traindo, ele chegou até a falar para mim que ele não conseguia parar de me trair. Quer dizer, então você traía a sua atual esposa naquela época? Sim, senhor. Foi um ponto que eu cheguei a falar para ela nessas brigas que a gente tinha. Eu falei para ela, eu consigo deixar tudo, mas eu não consigo deixar de te trair. Era algo mais forte. E você realmente não conseguia? Não, era algo mais forte. Às vezes eu deixava ela em casa, eu inventava uma mentira para ela, ia me encontrar com outra pessoa. E ela estando em casa me esperando. E às vezes eu chegava como não tivesse nada acontecido. E qual foi o momento mais difícil na tua vida? O momento mais difícil da minha vida é quando eu vi que o que eu estava fazendo só me afundava. Foi quando ela chegou a adoecer. Quando ela adoeceu, aí eu tive que parar, refletir. E foi a partir do momento que eu comecei a olhar para ela de outra forma. E foi no momento que eu tomei uma decisão. Como eu era afastado, eu falei que a única coisa que pode preencher meu vazio era a presença de Deus novamente. Foi quando eu voltei para a Igreja Universal, eu tomei uma atitude de mudar, eu tomei uma atitude de transformar a minha vida. E essa atitude foi o quê? Eu chegar a conversar com o pastor da minha igreja e falar para ele que eu queria me batizar nas águas, que eu queria ter uma nova vida. E hoje, como é que você pode definir a sua vida? Como é que tá? Hoje a minha vida ela é um reflexo de felicidade. Casei com a minha esposa, a gente mudou a nossa vida totalmente. Hoje a gente prioriza Deus, a gente bota Deus em primeiro lugar na nossa vida. E Deus vai nos dando as direções para a gente fazer o que é certo. E os vícios que você tinha? Não existe mais. Hoje eu sou um homem de uma só mulher, fiel à minha esposa. Aquela desconfiança que ela tinha, hoje ela não tem mais, ela está aqui de testemunha. Eu não conseguia deixar de maneira nenhuma, assim. Mas quando eu tomei uma decisão de mudar, foi a primeira coisa que Deus mudou dentro de mim. Hoje tem o Espírito Santo? Hoje eu sou batizado com o Espírito Santo, hoje eu tenho uma esposa abençoada. Hoje a gente luta para que as pessoas vejam em nós o que Deus fez. E a senhora pode confirmar o que ele falou? Ele mudou realmente? Toda certeza, pastor. Ele mudou realmente. Foi uma mudança assim... Espírito Santo. Não tem explicação. Só o Espírito Santo mesmo. E você? Mudou também? Eu mudei sim, pastor. Mudei muito. Completo? Completo, realizado. Não falta nada. O que falta Deus acrescenta. Novo homem, novo casamento,
nova história. Nós vamos profetizar nesse domingo. Seja instrumento de Deus. Use o que você puder usar para trazer alguém, para levá-lo a uma universal nesse domingo. Tem jeito para você. Pode ter certeza. Me dê mais nomes, Brauna. E quem está se preparando para esse grande domingo aqui é a dona Maria Audília, né? Maria Audília, ela pede aqui ajuda em favor de um irmão que está com problema com vício, mas ela confirmou presença nesse domingo da profecia, inclusive vai trazer também o marido dela aceitou estar com ela aqui para buscar pela família. Também quem está passando por uma situação difícil é a dona Francinete, do Compensa 3, enfrentando uma situação difícil com os 2 filhos, e ela aceitou o desafio, disse que não aceita perder o filho dela para os vícios, e estará conosco nesse domingo da profecia. Também, bicho, quem está enfrentando uma situação difícil é a dona Rita. Dona Rita, ela disse que está enfrentando uma situação difícil na saúde, diz que não aguenta mais tomar remédio, não tem solução, e aceitou estar neste domingo conosco, o grande domingo da profecia. Ela vai mudar a situação, com certeza, bispo. Pode ter esperança sim, senhora. A desesperança tem fim quando a fé na profecia entra. A profecia é a luz que não se apaga. A profecia é a luz que não se apaga. Ela vai mudar a sua história. Creia, por pior que esteja a sua situação. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação, única porta, única chance de salvação. Não existem outras portas, não existe outro Salvador, não existe um outro nome embaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos. É por Ele, sim, pelo sacrifício dele que nós nos achegamos. Eu te peço socorro por este povo, meu Pai. Um povo que está na morte, desesperançado, não tem mais chance, ninguém me aceita. Eu até acredito que homens não aceitem mais ela, eles, até acredito, mas o Senhor não. O Senhor disse: vinde a mim, porque eu vos aliviarei. O Senhor convida os ossos secos a receber a profecia da vida. Coloque a mão agora neste aparelho e diga ao Senhor que nesta quarta-feira você vai estar em uma universal. Faça isso agora. Você sabe o caminho da vida. Deixe o orgulho de lado e firme-se nesse propósito agora. Fale com Deus para Ele te dirigir, para que Ele venha te fortalecer, para que neste domingo, dia 10, seja o dia da vida, entrando, se alastrando por tudo que diz respeito a você. Oh, meu Pai, esta criatura que está cheia de ossos secos na família, viciados, perdidos, perturbados, atormentados, meu Pai, que esta criatura consiga trazer os seus em uma universal. Nós, pela fé, abençoamos esse povo. Essa água está consagrada por ti para o milagre. Unge essa água, ó Espírito Santo. Nós temos a certeza da resposta do Senhor Jesus. Bebamos dessa água agora e você já tem um sinal aí de que Deus ouviu a nossa oração. Sopra, Espírito, trazendo vai trazer vida. Nós não vamos como normalmente vamos, apesar de nunca irmos normalmente, né? Mas domingo nós vamos buscar todas as nossas forças espirituais. E nós vamos profetizar sobre os ossos secos. É bom você trazer toda a sua família, porque Deus vai fazer mais do que você pensa. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Prepare-se para esse domingo da profecia e como nós oramos para essa noite de quarta-feira, de um avivamento. Vamos pegar essa semana de feriado e fazer mais para Deus. Quinta-feira, na Terapia do Amor, que será às 18 horas, nós combinamos com as pessoas que elas venham em nome da família, em nome de seu casamento, em nome da fé, elas creem em Deus. Estejamos 18 horas e você vai ver como essa semana vai ser especial.
Forte abraço para todos.